Você já viveu a frustração num tratamento não dar certo? Sendo você tutor ou sendo você veterinário? Existem alguns tipos de tratamento que, assim, são quase impossíveis. Eu queria contar algumas histórias minhas desses tratamentos impossíveis que eu tive durante minha jornada como veterinário. E eles aconteceram bem na época do meu mestrado. Eu sempre assim amei a geriatria, na verdade eu amei a geriatria desde o meu terceiro ano da faculdade, desde 2013. Então já tenho uma carga muito legal, mas o momento assim que eu mais consegui trabalhar com a geriatria foi durante o meu mestrado. No meu mestrado eu estava fazendo dieta caseira para cão idoso. O objetivo do meu trabalho era avaliar se mudava alguma coisa na interação humano-animal, como mudava o vínculo entre eles, com a pessoa cozinhando para o próprio animal. Muitas pessoas não procuravam atendimento propriamente pela dieta caseira. A maior parte dos pacientes que eu tive foram para emagrecimento. E trabalhar com emagrecimento é muito difícil. E as pessoas tinham essa opção de tentar emagrecer os animais com a dieta caseira, com a alimentação natural. Então, assim, só conceituando, meu trabalho era um acompanhamento por 6 meses. E nesses 6 meses, os animais eram regularmente avaliados, tendo a dieta adequada, com as necessidades, e os que estavam em emagrecimento, felizmente a maioria emagreceu. Achei que foi um ótimo resultado, porque 6 meses é um longo período de trabalho. Mas tiveram alguns que não emagreceram. E foi muito curioso porque eles não emagreceram. E nessa situação que eu entro na premissa do vídeo de um tratamento quase impossível. Eu atendi uma cadelinha no meu mestrado. O nome dessa cadelinha era Peteca. A Peteca estava na dieta certinha, estava no cálculo, assim, na matemática, tudo perfeita. Só que ela não estava perdendo peso. Até que a tutora resolveu abrir um pouquinho da vida dela para mim. E isso para mim foi um choque muito grande, porque ela me contou a seguinte situação: ela estava dando a dieta corretamente, estava fazendo a restrição calórica, né, a diminuição da ingestão calórica para fazer com que ocorresse o ganho de peso, só que tinha uma situação que estava fora do controle de todos. O marido dessa mulher não havia conversado com ele, né? Só a mulher participava das consultas, mas o marido dela teve um câncer, se eu não me engano, em boca ou esôfago. E ele não podia mais comer. Ele tinha uma alimentação muito restrita devido a essa condição que ele teve. E a alegria do cara era ver os cachorros comendo. Então ela chegou a me contar que, escondido, né? Sempre escondido, o marido dela chegava em casa e a alegria dele era comprar um monte de petisco, espalhar os petiscos pelo tapete da sala e ver os cachorros comendo os petiscos. Porque ele não tinha mais essa fonte de prazer, que para nós é uma das maiores fontes de prazer, que é fazer uma boia boa. Ele tinha que passar isso para o animal, ele tinha que externalizar isso. E aí eu fiquei numa situação que como eu vou falar para essa família emagrecer esse paciente? Esse episódio foi um dos momentos assim que também moldou minha carreira. Eu entendi que não era só a parte médica necessária. Eu entendi que não era só a dieta bem feita, mas tinha outros fatores, e fatores muito sensíveis, fatores que eu nunca ia chegar como médico, talvez eu nunca chegasse nisso sendo um amigo próximo das pessoas. Como que no meu trabalho eu ia conseguir ter esse acesso para explicar a importância que esses petiscos poderiam fazer mal? Não, a mulher não abriu para mim em que estágio estava o câncer, se ele estava melhor, se estava em fase terminal, mas como eu ia me colocar no papel de veterinário e falar que aquilo estava errado? Imagina o tamanho da ofensa que eu poderia causar àquele homem, poderia causar àquela família, porque assim, todo mundo era adulto, todo mundo sabia que aquela conduta estava errada, mas por que aquela conduta era feita? E era meu papel como médico veterinário tentar mudar isso, né, nesse ponto da história. Então eu me deparei com um atendimento assim quase impossível.
E trabalhando esse mestrado eu aprendi muito disso. É muito difícil emagrecer paciente e é muito difícil emagrecer paciente de tutores obesos. É muito triste, eu sei, porque eu mesmo luto, né, contra a obesidade. Eu sei os meus hábitos que estão errados, eu sei o que falta para combater isso e parece tudo muito fácil. Restringe caloria, faz exercício, escolhe ingredientes de qualidade, toma água, assim, são 4, 5 passos que se você fizer, você tem o resultado. Mas é uma pandemia de obesidade. Por que será que isso acontece? Quando eu me deparo com um animal obeso, de um tutor que também está acima do peso, como que eu abordo isso? O gato não nos deixou do vídeo, acho que ele viu que eu estava falando dele, né? Como que eu vou abordar essa parada com o tutor? Para mim é uma situação muito delicada. Como que eu chego assim e falo, ó, teu pet tá gordo, teu pet não pode ser gordo, senão ele vai ficar doente, ele vai morrer. Como se ela já não tivesse escutado isso por todos os médicos que ela passou, agora precisa um veterinário reafirmar. E aí eu entro numa situação de um atendimento quase impossível. Se eu causar essa restrição alimentar no paciente, eu estou trazendo um peso muito grande para aquela família, para aqueles tutores. Não que seja estritamente meu papel, me preocupar com isso como médico veterinário. Pô, mas eu sou humano, eu sou gente, eu sei quanto é difícil com que com separar a vida pessoal do contato do pet, porque muitas vezes nossos pets são os nossos reflexos. Se eu tenho um pet sedentário, é muito provável que eu seja sedentário. Se eu tenho um pet que está sempre limpo, sempre cheiroso, sempre de caminha, roupinha lavada, possivelmente meus hábitos de higiene seguem a mesma coisa. Da mesma forma que se eu tenho um pet criado dentro de casa que não tem muito contato com pet shop, com higienização das coisas que ele fica, talvez meus hábitos de higiene sejam muito parecidos. Então não tem como desvincular isso. E para mim isso é um desafio, para mim isso é um atendimento quase impossível, porque muitas das vezes as condutas de manejo que eu vou passar para a pessoa são as que estão erradas na vida dela. E eu não sei se a pessoa já enxerga isso, se ela já busca ajuda, se ela já trabalha com isso. Então, assim, eu tô num ponto que eu sei o que tem que fazer, a pessoa também sabe o que tem que fazer, porque fica tão claro. Só que existe algo que não acontece, esse algo que não acontece já foge da nossa alçada de trabalho, da nossa alçada de conhecimento, porque muitas vezes é do psicológico da pessoa. E me deparar com um atendimento quase impossível é muito triste. Porque eu não quero que aquela pessoa se sinta mal, eu não quero que ela ouça do veterinário que a conduta de vida dela está inadequada. Não é meu papel fazer isso, não é meu papel passar esse peso para a pessoa e nem carregar esse peso com ela. Meu papel seria dividir essas dificuldades e ser uma pessoa facilitadora para buscar a melhora de um quadro de saúde. Na maioria das vezes que eu me deparo com essas situações onde eu vejo que a pessoa, que a família compartilha da mesma condição que o animal tá, eu me sinto muito impotente em trabalhar sobre isso. Impotente e desarmado para abordar essa situação. Não me sinto confortável em dizer você está errado, você tem que fazer isso aqui, se você quer que teu animal viva, que ele é melhor e está aqui a receita. Não me sinto confortável, talvez muitos outros se sentem, vejo muitos outros colegas que têm essa facilidade. Não é uma facilidade que eu trago comigo. E manejar isso para mim é um desafio, e eu queria compartilhar uma ou outra coisinha que eu faço para lidar nessa situação. O que temos que ter em mente é que isso é uma situação do tutor. Muitas vezes esse tutor carrega várias dúvidas. Muitas vezes o jeito que a gente passa para ele, nós estamos afirmando um sentimento que ele tem ou descartando um sentimento que ele tem. Então ele já sabe o que está acontecendo e ele busca uma afirmação, um viés de confirmação através de nós, aquilo realmente está certo, aquilo realmente está errado.
Tá? Então, quando eu digo assim, acolher o tutor, não é amenizar a situação, não é dizer que aquilo é um problema, é realmente mostrar onde está o problema e mostrar que aquele pode ser o principal problema. Então, a principal estratégia que eu tenho, vamos dizer que eu atendo um animal nessa situação da obesidade, que é a mais comum da minha rotina, acredito que é a mais comum dos consultórios. Primeiro eu tenho que fazer uma avaliação nesse animal e descartar outras causas de doença. Na verdade, eu tenho que ir afunilando o estado de saúde do animal até que esse afunilamento chegue na obesidade. E o tutor veja de forma clara que a obesidade é um problema. Só que eu não vou trazer isso como principal problema. Eu tenho que mostrar tudo o que não é problema. Primeiro eu mostro tudo o que não é problema. Tá? E o que não é problema, eu vou transmitir isso para a pessoa de uma forma com que ela está cuidando do animal do jeito certo. Que ela está atenta a isso. Eu não quero que seja uma experiência frustrante essa consulta. Então ela tem que sair da consulta sabendo, pô, alguma coisa eu acertei, alguma coisa estou fazendo bem feita. Então, vamos examinar o animal, afunilar e chegar no problema. Nessa nossa hipótese, a obesidade. Primeiro, eu vou mostrar para a pessoa o que está correto no estado de saúde dele, como o manejo é benéfico para ele, até que chegamos na obesidade. Nessa situação, que o animal compartilha talvez o estilo de vida muito próximo da pessoa, agora eu preciso ter a confiança desse tutor e a partir dessa confiança talvez eu acesse uma parte íntima dele. Tá? E a partir dessa parte íntima, começar a perguntar quais os hábitos dessa família. Como essa família se alimenta, como essa família aproveita a alimentação dela, né? Porque tem muitas pessoas, inclusive eu, que colocam sentimentos de felicidade, de raiva ou de tristeza descontados em alimentação, pois a alimentação é uma situação muito social para nós. Então eu tenho que entender aonde isso acontece e mostrar pequenas mudanças e como essas pequenas mudanças podem ser benéficas ao animal. Porque muitas vezes eu falar assim, ó, priva, corta, acaba, é como se eu estivesse falando para a pessoa, você não come mais isso, você não aproveita mais isso, você não desconta mais teu sentimento aqui. Isso não é uma parte que conseguimos fazer com capacidade, a não ser que tenhamos formação em outra área que trabalhe com psicologia ou psiquiatria. Nós, como veterinários, isso é muito difícil para nós. Então, nós temos que mostrar essas situações e mostrar pequenos passos. É um trabalho de formiguinha, lutar contra esses tratamentos quase impossíveis são trabalhos de formiguinha. Porque esses trabalhos de formiguinha vêm mudar a mentalidade do tutor. Salvo as exceções que realmente está errado. Que a gente tem que mostrar isso aqui não pode mais acontecer. Por exemplo, as pessoas darem chocolates aos pets dela. As pessoas medicarem os animais delas por conta própria. Isso é uma situação não aceitável. Mas o que for manejado, ele tem que ser trabalhado a passos de formiguinha. Então, a segunda parte dessa estratégia é ter um contato a longo prazo, um contato crônico com essa pessoa. Eu não posso esquecer da pessoa e, principalmente, eu não posso deixar a pessoa sentir que eu esqueci dela. Então, é uma pessoa que, sei lá, uma vez a cada semana, a cada 2 semanas, tem que mandar uma mensagem. Opa, como é que está a alimentação? Está tendo dificuldade para alguma coisa? Comemos alguma coisa diferente nesse meio tempo? Então, a pessoa não pode se sentir esquecida. Porque se eu lembro dela uma vez por semana, ela começa a criar uma responsabilidade para ela. Ela começa a criar vergonha na cara dela. Que alguém vai estar perguntando, alguém vai estar cuidando disso. Não é mandando, é cuidando. Muitas vezes a pessoa precisa de cuidado, ela precisa de atenção. E quando nós demandamos essa atenção, esse trabalho de formiguinha, ele acelera um pouco. 100% às vezes dá certo? Digo a vocês que não, que na maioria das vezes é frustrante. Mas o objetivo dessa nossa conversa é entender que existem muitas situações que são impossíveis, que não dependem do nosso conhecimento, não dependem dos recursos que nós temos, não dependem nem da parte financeira do tutor, dependem de situações que não estão sob nosso controle.
Então, quando vocês se depararem com atendimento quase impossível, saiba que aquela família, aquele animal, ele tem momentos bons de vida. Ele tem coisas que são feitas com muito carinho e estão dando certo. Então, antes de chegar na raiz do problema, olha o que é feito de bom. Mostre para essa pessoa que ela é boa para esse animal e que ela pode chegar no resultado esperado, na melhora do estado de saúde, de pouquinho em pouquinho. Mostra o quanto de coisas boas que ela faz e não deixa ela perceber que foi abandonada durante esse processo. Porque o apoio médico veterinário é uma parte essencial para esses tratamentos. Porque às vezes não é o tratamento, às vezes é a falta de amparo que essa família tem. E se você ficar em cima de uma forma respeitosa, de uma forma saudável, eu tenho certeza que os atendimentos quase impossíveis só vão virar atendimentos muito, muito, muito difíceis.